Hoje eu queria falar sobre a importância de não levar os fatos da nossa vida para o lado pessoal. Eu ouvi muito essa frase durante a minha vida: não leve para o lado pessoal, ou isso não é nada pessoal. E eu acredito que eu não entendia muito bem o que isso queria dizer. Hoje em dia eu acho que eu entendo melhor. E a partir desse entendimento, dessa consciência, eu passei a tratar com menos relevância as coisas que as pessoas fazem ou falam para mim, as coisas que acontecem, porque eu entendi esse conceito básico e com isso a minha vida passou a ser muito mais leve, muito mais tranquila. Em primeiro lugar, gente, todas as pessoas, cada ser humano, ele vive no seu próprio mundo. Ele vive a sua própria vida, ele olha para dentro dos seus desejos, das suas expectativas, das suas vontades, dos seus objetivos. Então, cada pessoa está dentro do próprio mundo dela. Pouco ela está preocupada com o que você pensa, com o que você sente, com o que você acha, com a sua opinião. Tudo que as pessoas fazem é muito mais sobre elas, é muito mais sobre aquilo que elas querem, que elas pensam, que elas desejam, do que sobre você, do que sobre as suas inseguranças, a sua opinião, o seu jeito. Então, esse já é o primeiro ponto que me faz pensar que as pessoas não estão tão preocupadas assim comigo, nem para me ajudar e nem para me atrapalhar, sabe? Cada pessoa está na sua jornada, na sua vida, no seu mundo, buscando aquilo que elas querem para si, e eu acho que é assim mesmo que deve ser. E outra questão que eu percebi foi que a gente tende a interpretar as coisas negativas que acontecem na nossa vida, todas as adversidades que a gente passa, sabe? Problemas de relacionamento, problemas financeiros, questões no trabalho, tudo o que acontece de ruim, de negativo, de adversidade na nossa vida, a gente tende a interpretar como algo pessoal, sabe? Eu percebi isso em mim. O que acontece? Cada um de nós tem a sua história, tem seus traumas, suas inseguranças. A gente teve experiências ruins, a gente pode ter sido rejeitado, a gente pode ter sido abandonado, coisas ruins aconteceram na nossa vida e a gente tem as nossas inseguranças, sabe? Dentro de nós a gente tem as nossas próprias crenças negativas e muitas vezes a gente internaliza defeitos, sabe? Nós mesmos nos atribuímos defeitos. Você pode ter uma crença sobre si mesmo, do tipo, eu sou lerda, sabe? Ou eu sou uma pessoa pobre que não vai conseguir ter dinheiro, não vai conseguir prosperar na vida nunca, porque eu tenho muita dificuldade. A gente internaliza algumas crenças, alguns defeitos, a gente coloca na gente mesmo. E a gente fica com aquilo ali, muitas vezes até tão forte que você chega até a ser inconsciente. E quando acontecem essas adversidades, a gente interpreta de acordo com essas crenças que a gente tem, sabe? Então, muitas vezes você recebeu ali uma advertência no trabalho, por exemplo, seu patrão falou: olha, você teve um erro de procedimento aqui, isso não foi legal para a empresa e a gente precisa tomar uma medida, vai lá te dar uma advertência. Automaticamente, você acessa todas aquelas crenças que você já tem e você começa a levar para o pessoal, sabe? Você começa a pensar assim: nossa, eu levei essa advertência porque eu sou uma pessoa lenta. Aí você começa a lembrar de coisas lá do passado, né?
lá da tua infância, dos teus colegas de escola, daquele teu tio que chamou você de lerda, né? Aí você começa a associar, né, esses fatos como se tudo fizesse super sentido. E aí você cria um ranço com aquele patrão, com aquela situação. E na verdade, as situações da nossa vida, elas são neutras e pontuais. E como eu falei, cada pessoa vive no seu mundo. O patrão do trabalho vive no mundo dele, ele tem também os objetivos e as metas dele, ele precisa passar credibilidade para a equipe, para os clientes, né? Então, ele tem alguns procedimentos a cumprir. Então, na maioria das vezes, ele não está olhando para você e te enxergando com uma lupa, assim, vendo tudo que está dentro de você, todas as suas dificuldades, suas inseguranças, e fazendo aquilo ali para te cutucar, para te lembrar que você é lerda, para te lembrar que você é isso e aquilo. Não, simplesmente foi um padrão de procedimento que ele precisou cumprir e fim, sabe? E a gente tende a ficar fantasiando, a ficar colocando muita interpretação aonde não tem. Isso, essa coisa de interpretar demais, de querer buscar o porquê, o motivo das coisas e tal, é algo que desgasta a nossa mente, o nosso emocional. Muitas vezes, uma coisa que seria para você se preocupar ali 10 minutos e depois esquecer, você fica dias lembrando, ruminando, pensando, tentando consertar, tentando entender. Então, não vale a pena a gente ficar nessa ruminação, nesse desgaste emocional. A gente precisa e deve contornar isso mentalmente, falar novas coisas, sabe, para nossa cabeça, falar, olha, não tem a ver, não é pessoal, foi um comentário neutro. E se teve alguma intenção ali, diz muito mais sobre a pessoa do que sobre mim, sabe? E segue a vida, entendeu? E começa a falar com as tuas crenças também. Mas por que lerda? Mas como assim? Eu fiz isso, isso e aquilo, eu sou capaz, sabe? Então a gente tem que começar a criar essas novas conversas com a gente mesmo para mudar esse quadro, entendeu? Porque senão a gente fica reafirmando traumas. Às vezes uma situação que aconteceu lá no passado, você começa a somar com novos fatos e aquilo vai ficando mais forte, aquilo vai ficando mais consolidado dentro de você e não deveria, sabe? Você poderia estar se tornando mais leve, ficar livre, sabe, dessas crenças, dessas críticas internas, né? E você, pelo contrário, tá ali sempre afirmando as mesmas coisas. E outra coisa que eu já ouvi muito psicólogos, né, pessoas que são especialistas falando, é que quando a gente tem essas crenças, a gente meio que procura fatos na realidade para confirmar aquilo que a gente pensa. Inconscientemente a gente quer que aconteça algo que confirme pra gente aquelas nossas crenças. Então muitas vezes você tem uma crença negativa aí na sua cabeça sobre a sua personalidade, sobre o seu jeito, enfim, alguma crença negativa. Aí você tá passando lá no seu Instagram, você vê um vídeo que não tem nada a ver, sabe, com você e tal, mas você olha para aquilo e você fala, olha, isso aqui é uma confirmação daquela crença negativa que eu tenho, isso aqui é uma confirmação de que eu não sou capaz, porque essa fulana aqui tem a mesma idade que eu, as mesmas condições que eu e conseguiu tal objetivo e eu não consegui, então é porque eu sou incapaz mesmo, sabe? E não tem nada a ver. A gente cria essas situações, não sei exatamente porquê, mas a gente acaba fazendo isso. Então, uma coisa que eu aprendi ao longo do tempo foi entender os fatos como fatos simples e neutros, sem nenhum valor, nem positivo nem negativo.
Entender que nada que acontece à nossa volta é uma confirmação de algo ou é algo pessoal que eu devo me preocupar, são só fatos aleatórios, situações, às vezes a gente se depara com problemas, faz parte, às vezes a gente tem sorte em alguma coisa, faz parte também, e segue o jogo, sabe? Nada deve nos afetar, porque assim a gente vive de uma forma mais leve e mais tranquila. E outra coisa que eu aprendi também é parar de falar mal de mim para os outros. Sabe quando a gente tem essa mania de falar, ai, eu não sei conversar em público, por exemplo. Ai, eu sou uma pessoa muito repetitiva. Ai, eu sou uma pessoa muito isso e muito aquilo. Muitas vezes, quem está ouvindo você nunca prestou atenção nisso. Nunca foi uma coisa que a pessoa enxergou de fato em você. Mas de tanto você falar, de tanto você afirmar e dizer aquilo, a pessoa começa a olhar para aquilo, sabe? A pessoa começa a falar, é que é verdade mesmo? E aí a pessoa começa também a confirmar aquilo que você está falando. Então, olha que bobeira, né? Você está falando coisas que muitas vezes nem são aquilo, que é uma crença sua, e as outras pessoas começam a acreditar de tanto você falar e começam a enxergar aquele defeito em você. De repente essa pessoa repete o que você falou, você acha que aquela repetição é algo da pessoa, mas na verdade não, foi você que plantou aquela informação e você fez a pessoa passar a enxergar aquele defeito em você. Então, não faz sentido, né? É melhor a gente falar bem da gente mesmo, sabe? E quando vier algum pensamento, alguma crítica, né, da gente pra gente mesmo, aquela vozinha que fala, ai, você é isso e aquilo, você controla, fala, não sou, deixa pra lá, sabe? E com o tempo isso vai sumindo, isso vai melhorando. Então, gente, espero ter ajudado com essa informação, espero que vocês tenham se identificado com isso que eu falei, com esse conteúdo. Se você gostou desse tipo de conteúdo, deixa o seu like aqui nesse vídeo, me ajude a crescer esse canal. E obrigado pela atenção, um beijo para vocês e até o próximo vídeo.